Em 99, um famoso economista chamado Milton Friedman disse o seguinte: So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. Nessa entrevista ele continuou dizendo que a oferta e a política monetária deveria ser feito por um computador na qual não poderia ser corrompido por seres humanos. E se eu te contasse que existe uma tecnologia chamada blockchain, na qual acreditam ser uma das grandes evoluções tecnológicas deste século? Uma tecnologia onde não precisaremos mais confiar em pessoas para conferir e transferir dados digitalmente, mas sim em uma tecnologia praticamente autônoma sem a interferência de humanos que podem manipular os dados. Você já deve ter escutado falar sobre a blockchain na questão do dinheiro virtual, como o Bitcoin. Mas e se essa tecnologia fosse capaz de acabar com os problemas de lavagem de dinheiro e desvio do dinheiro público? E se eu te contar que será possível de termos até uma eleição com os votos feitos usando a blockchain, fornecendo um nível de segurança impossível de se forjar? Cada dia mais vemos mais funcionalidades para a blockchain, e essa tecnologia já demanda e demandará muita mão de obra, terceirização de profissionais e empresas prestadoras de serviços relacionados. Então, acho que já é hora de você entender o que é a blockchain. Olá, meu nome é Wellington Duarte e muito bem-vindo à Escola BTC. Aqui falamos sobre o universo das criptomoedas de forma tão simples que até o seu cachorro pode entender. Os vídeos do canal formam um curso gratuito completo, desde a história do dinheiro, passando por todas as novas tecnologias relacionadas ao mundo das criptomoedas. Nós já falamos sobre toda a história antes e durante da expansão do Bitcoin e deixarei o link da playlist do curso na descrição do vídeo. Não esqueça de sempre conferir a descrição do vídeo e os comentários fixados, porque sempre vou deixar algum link promocional de alguma coisa que está rolando por aí, beleza? Nesse vídeo você vai aprender de forma fácil, com exemplos simples e dinâmicos, o que é a blockchain, de uma vez por todas. Vamos lá? Uma coisa que preciso explicar de antemão é que explicar e entender blockchain nem sempre é tão simples, por isso que eu fiz esse vídeo. Isso porque é a mesma coisa que você querer entender o que faz cada peça dentro do seu celular, ou como que funciona o sistema do seu cartão de crédito. Então, esse vídeo contará com a parte mais teórica e simples sobre a funcionalidade do blockchain, e na outra parte vamos falar de uma forma um pouquinho mais técnica, de alguns termos que você vê por aí, mas tudo de forma tranquila de se entender também, tá? Primeiro, deixa eu te dizer que blockchain e Bitcoin não são a mesma coisa, embora estejam ligados. A blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. Você pode conferir o último vídeo de quase 1 hora contando toda a história do Bitcoin, tudo que aconteceu desde lá de 2008 para entender melhor a moeda virtual. Para ficar simples, imagine que a blockchain é o Android do seu celular e o Bitcoin é um aplicativo, tá? Mais ou menos isso. A blockchain é um sistema na qual pode-se funcionar com outras coisas e não somente com o Bitcoin, mas ambos foram criados juntos. Eu sei, isso gera uma certa confusão na cabeça das pessoas. O que acontece é que o inventor do Bitcoin, o tal lá do Satoshi Nakamoto, precisou criar essa tecnologia chamada blockchain para que o Bitcoin pudesse funcionar. Então, tanto o Bitcoin como a blockchain foram lançados juntos e criados pelo mesmo indivíduo. Todavia, ele mesmo nem usou esse nome de blockchain para definir o seu sistema. Foi dado esse nome quando juntaram a palavra block, que significa bloco, e a palavra chain, que significa corrente, lá mais ou menos em 2016, para separar a blockchain do Bitcoin, porque viram outras utilidades para a blockchain, como eu falei ali na introdução. Mas como funciona a blockchain? De forma resumida e prática, ela é uma tecnologia, ou melhor, ela é uma combinação de tecnologias e foi apresentada lá em 2008 por uma pessoa anônima, né, que eu já mencionei, o Satoshi Nakamoto, em alguns fóruns da internet. O Satoshi juntou a ideia de vários projetos do passado, onde programadores e criptógrafos tentaram criar uma
moeda virtual descentralizada. Aí depois de muitas tentativas frustradas lá no passado, ele, né, o Satoshi, foi quem conseguiu criar uma moeda virtual na qual as pessoas pudessem transacionar sem um intermédio de um banco, por exemplo, ou uma empresa por trás. Essa foi então a criação do tal do Bitcoin. Podemos dizer que onde ele mais inovou foi ao solucionar o problema dos gastos duplos, que falamos a respeito no último vídeo. Resumidamente, o gasto duplo acontece quando uma pessoa consegue gastar as mesmas moedas digitais mais de uma vez, porque é um dado digital, né? Ele pode ser copiado, enfim. E o que essa tecnologia nos permite fazer é transacionar dados ou dinheiro, né, moedas virtuais, no caso do Bitcoin, com qualquer pessoa aí ao redor do mundo, sem precisar de um intermediador como o sistema de um banco, uma empresa ou um governo. Mas quando você retira um banco da história, uma empresa, um servidor ou governo ali do meio, quem então que vai manejar esse sistema? Nesse caso é a própria blockchain. A rede da blockchain, ela é descentralizada. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas isso quer dizer, não tem um centro, um núcleo, uma empresa controlando tudo ali no meio. É de todos para todos. Funciona como uma rede de computadores P2P, ou melhor, de ponto a ponto, ou pessoa a pessoa. Esses computadores são chamados de nodes, traduzindo para nós, tipo um nó que você dá numa linha. E eles são espalhados por todo mundo, vários computadorzinhos, como nós ali interligados, espalhados pelo mundo. Então, se antes, quando você enviava dinheiro para alguém e esse dinheiro passava pelo sistema do banco e o banco guardava essa informação para ele, agora essa informação dessa transação fica quicando ali de um computador para o outro, ou esses nodes, né, esses nós que formam essa rede gigantesca de computadores espalhados pelo mundo. Quando essa transação é validada por estes computadores, ela é então gravada na blockchain para sempre, ou seja, em todos estes computadores que formam essa rede. Todas as transações são codificadas usando-se de uma criptografia extremamente forte e praticamente impossível de ser quebrada. Isso faz com que você possa enviar ou receber dinheiro virtual de forma segura, sem ter que precisar de um banco para fazer essa verificação. E também pode enviar dinheiro de forma anônima sem precisar se identificar ou identificar a outra parte que vai receber. Entretanto, como eu disse anteriormente, a blockchain pode ser utilizada separadamente para outras coisas. Descobriram outras funcionalidades com essa tecnologia depois ali que o Bitcoin ficou bem popular. Não se limitando apenas ao Bitcoin, mas não esqueçamos que foi pelo Bitcoin que ela ficou popular, tá? A blockchain funciona como um grande caderno contábil ou como um extrato bancário, contendo todas as transações de todo mundo que a usa, ou seja, que movimenta Bitcoin. O barato é que as informações dessas transações que acontecem dentro da blockchain são distribuídas, né, para todos os computadores da rede, né, que ficam aí ao redor do mundo, onde qualquer pessoa tem acesso a essas transações, porque elas são públicas. Todas as transações de Bitcoins são públicas, porém mantendo o anonimato de quem envia e quem recebe. Ou seja, qualquer um pode ver que houve uma transação partindo de uma carteira para outra, mas sem saber especificamente quem foram as pessoas ou a empresa ali por trás. Entendeu? Qual o problema que a blockchain resolve de fato? Qual é a importância da blockchain? Primeiramente, um dos pontos de maior destaque sobre essa tecnologia é na transferência de ativos, né, como eu falei, no caso do dinheiro virtual, mas também qualquer outro dado digital, como contratos inteligentes, que é mais ali sobre a Ethereum, os NFTs, que a gente vai falar mais sobre eles nos próximos vídeos, documentos, imagens, vídeos, enfim, qualquer dado digital. E esses dados vão ficar para sempre numa rede muito segura, praticamente impossível de ser destruída, hackeada ou comprometida, contendo registro de quem enviou, quem recebeu, entre outras informações.
Ótimo para moedas virtuais, documentos que precisam de um registro que reconheçam as partes, né, e verifiquem as partes, como por exemplo uma escritura de um terreno, um contrato, seja qual for, uma certidão de nascimento, casamento, enfim, qualquer documento que precise dessa verificação que ele foi criado no dia X pela pessoa Y com propósito Z, entendeu? Embora seja muito mais utilizado para criptomoedas, a gente pode pensar na blockchain como um cartório do futuro, né? Onde você vai conseguir manter um documento lá registrado para sempre, e para sempre mesmo. Imagine que Maria, que mora aqui no Brasil, queira enviar R$100 para John, que mora lá nos Estados Unidos. Para fazer isso, ela vai precisar de um terceiro intermediador, no caso, um banco. Quando Maria vai lá e envia o dinheiro usando um aplicativo no celular dela, esse dinheiro passa pelo sistema desse banco, que identifica a conta do John lá, e então é feita a negociação. Aí o banco tira R$100 da conta da Maria e deposita na conta do John, podendo ser depositado em reais ou convertido em dólares, dependendo da configuração. Então o banco, antes de enviar o dinheiro, retira uma pequena taxa para ele, uma média mais ou menos de 6%, ou seja, R$6 para fazer essa transferência, fazendo com que chegue R$94 na conta de John, ou que Maria precise enviar R$106 para que chegue R$100 certinho na conta dele. E para fazer essa transferência pode ser que leve de 2 a 3 dias ou mais por ser internacional. Hoje em dia está cada vez mais rápido, mas nos últimos anos, né, nas últimas décadas, era algo assim bem lento. Até a transferência normal que a gente estava fazendo de DOC, né, é um pouquinho demorada. Agora com Pix as coisas são um pouco mais rápidas. Só que como estamos falando de blockchain, a gente está falando de movimentações pelo mundo inteiro, né, não especificamente numa localidade. Então o que a blockchain consegue fazer é que os R$100, né, que Maria enviou vai direto para o John sem precisar passar por um banco. Indo direto para ele, sem nenhum terceiro precisar saber disso, ou seja, de forma anônima e segura. Também ajuda a fazer a transferência mais rápida, praticamente imediatamente, e fazendo tudo isso com uma taxa mais barata. Sim, há uma taxa para fazer transações pela blockchain e vamos entender um pouco melhor mais para frente. E essa transferência da Maria vai ficar gravada para sempre na rede da blockchain, praticamente impossível de apagar ou adulterar. Embora eu tenha falado em reais para ficar mais didático, no caso ela usaria alguma criptomoeda que não necessitaria de uma conversão como do dólar para o real, do real para o dólar, enfim. E essa transação também fica disponível para qualquer um poder ver lá no site do blockchain. E eu sei que você deve estar até pensando, mas Wellington, então todo mundo saberia que eu enviei o dinheiro para outra pessoa, né? E o anonimato? Bom, embora essa transferência fique pública para qualquer um ter acesso, ela é anônima no sentido de que você faz a transação com um endereço de criptografia, sem revelar nada sobre a sua identidade nesse endereço. Uma pessoa pode ter vários endereços, né, criptográficos. Em teoria, não haveria nada para vincular esses endereços ou indicar quem é a pessoa, quem é o dono daquele endereço, quem está enviando ou quem está recebendo. Esse endereço é chamado de endereço Bitcoin ou endereço público. Não confunda com chave pública que vimos, né, lá no vídeo sobre criptografia. E o que são esses nodes? Vamos falar um pouco mais sobre eles. Como eu disse, a blockchain é uma rede de computadores espalhados pelo mundo, né? Mas de quem são esses computadores? Esses computadores são os nodes, né, que eu falei, ou nós, e qualquer pessoa pode instalar o programa do Bitcoin no seu computador e deixar o seu computador ligado para ajudar a rede a ficar maior, né, e mais segura, se tornando assim um nó na rede. Você deve se perguntar, mas por que raios alguém deixaria um programa de computador rodando assim de graça, né, para ser parte dessa rede? Existem algumas respostas, mas resumidamente, a primeira é para usar a rede do Bitcoin com seu programa original, o programa de base. Existem várias carteiras virtuais, né, e corretoras, que são as exchanges, que servem para enviar e receber bitcoins.
mas algumas pessoas preferem usar o programa raiz ali, original do Bitcoin. Embora não seja muito viável, por ter que baixar toda a rede da blockchain, que é gigante, você só consegue transacionar bitcoins nela. Enquanto em uma exchange você pode transacionar várias criptomoedas, ou pelo menos as mais badaladas aí. Inclusive, se você já quer começar a comprar bitcoins ou outras criptomoedas, eu recomendo a Femex, que é uma exchange toda em português, facinha de utilizar, bem boa para quem está começando. É só você ir lá se cadastrar na aba de comprar cripto e você pode comprar utilizando Pix ou cartão de crédito. A Femex também tem uma iniciativa bem legal para quem está começando aí nesse universo, porque eles disponibilizam de um conteúdo educacional muito bom, bem escrito ali, as coisas lá, e é bem assim para quem está iniciando mesmo não ficar muito confuso, tá? Tudo em português. E tanto que é por isso que eu escolhi eles como uma empresa parceira para indicar para vocês, porque aparecem várias empresas querendo parceria e algumas não são tão boas, sabe? Eu vou deixar o link do canal aqui, que é um link especial, né? Fixado nos comentários, na descrição, porque caso você se cadastre com ele, você sempre vai estar ganhando algum bônus ali que a Exchange, né, que a Femex vai estar oferecendo na época. Ou seja, de um bônus de cadastro em dólares, em criptomoedas, ou algum desconto para transacionar dentro da plataforma. E também com isso, né, muitas pessoas às vezes se perguntam como que eu posso contribuir com o canal está me ajudando. É uma forma também de você contribuir com o canal, né, fortalecendo a nossa parceria. É claro, né, se os vídeos estão te ajudando. E eu também vou deixar um vídeo te ensinando passo a passo como comprar criptomoedas, dando algumas dicas para você começar, tá? Então vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Bom, voltando agora para os nodes. Outro ponto é que existem pessoas que amam muito todo esse negócio e sabem que quando deixa o programa rodando lá no computador, ajuda toda a rede, deixando-a mais forte e não custa nada, porque na verdade não consome quase nada de energia. Muitas empresas do setor também fazem isso. Lá no site bitcoin.org, eles dizem o seguinte: muitas pessoas e organizações se voluntariam para executar full node, que a gente já vai falar, usando recursos de computação e banda larga sobressalentes, mas são necessários mais voluntários para permitir que o Bitcoin continue a crescer. Para complicar mais a sua vida, nós temos alguns tipos de node, mas eu vou falar sobre os 3 mais populares, tá? O primeiro é o full node, ou o nó completo. Esses nós completos recebem cópias das transações de toda a rede e conferem o estado atual da rede da blockchain. Então, o full node é quando uma pessoa deixa lá o computador, né, fazendo confirmações, de certa forma, aprovando as transações da rede, e para isso não se gasta muita energia. Nesse sentido, a informação que não está de acordo com as regras é rejeitada. Depois nós temos os light nodes, ou nós leves. Também é um node que verifica as transações da rede, mas esses não recebem todos os dados da blockchain inteira, lá igual o full node. Então não precisa baixar toda a blockchain, né? E depende de um full node para pegar ali, abocanhar uma beiradinha das informações. É muito útil para quem tem pouca memória computacional e para quem quer deixar também o programa ali rodando por pouco tempo. Ambos desses nós aí que eu falei são usados para verificação das transações, tá? E por último nós temos o Mine Node, que é o nó mais badalado, que é o nó de mineração. Inicialmente, né, antigamente, a mineração era a única forma de gerar novos bitcoins. Então, se você quisesse ter bitcoins, você teria que minerar, tá? Bom, na verdade, até hoje só são gerados novos bitcoins através da mineração. No entanto, as pessoas agora podem comprar bitcoins ou, enfim, outras criptomoedas em plataformas online usando dinheiro fiat. Essas plataformas permitem que as pessoas troquem reais, dólares, enfim, por bitcoin ou outras criptomoedas por bitcoin. E essa é uma das maneiras mais fáceis de se obter a moeda. O nó de mineração é um nó que ele sacrifica muito poder de computação
para resolver um quebra-cabeça matemático para manter a integridade da rede. Tanto que você já deve ter ouvido falar sobre essa questão do Bitcoin não ser sustentável, de não fazer bem ao planeta, é porque os computadores gastam muita energia, né? Imagina milhares de computadores espalhados pelo mundo. Então, quando esse quebra-cabeça matemático é resolvido, esse node recebe uma recompensa em bitcoins. Os nodes de mineração são full nodes, que além de armazenar uma cópia completa da blockchain, também executam softwares de mineração, por exemplo, o BTC Miner, ou outro com a finalidade de minerar bitcoins e gerar novos blocos dentro da blockchain. Além disso, os nodes de mineração também são responsáveis por receber e transmitir as transações realizadas na rede. Para você entender isso melhor, é importante que você saiba o que é a mineração de Bitcoin dentro da blockchain, e eu já vou explicar. Só quero antes dizer que existem outros nós, mas esses, né, como eu disse, são os mais importantes para você entender aí, sentir a vibe da blockchain. Então, o que é a mineração de bitcoins? Eu já falei um pouco disso no último vídeo, que eu falo a história completa do Bitcoin, de forma resumida, e durante esse vídeo também eu já expliquei muitas coisas, então eu vou falar um pouquinho e ao longo do vídeo outras informações vão se encaixando para que você entenda de forma gradual, tá bem? De forma resumida, o inventor do Bitcoin, nosso querido Satoshi Nakamoto, limitou o número de bitcoins a serem criados em 21 milhões, ou seja, só existirão 21 milhões de bitcoins. Isso para tornar a criptomoeda escassa e controlar a inflação, que pode surgir, né, se tiver um suprimento ilimitado. No primeiro vídeo, se eu não me engano, aqui do canal, que eu falo sobre a história do dinheiro, eu falo sobre o problema da inflação e o problema de se imprimir dinheiro, enfim. Até lá nos Estados Unidos esse ano tá tendo um auê por conta de imprimir muito dinheiro, o preço das coisas aumentarem. Se você quiser entender um pouco melhor sobre a inflação, eu vou deixar o link desse vídeo aqui. O Bitcoin, ele é extraído, ou seja, ele é gerado por mineradores, ou estes nodes validadores que resolvem quebra-cabeças matemáticos para verificar e validar blocos de transações que ocorrem dentro da blockchain. São esses nós, esses computadores que ficam ligados, eles ficam meio que ali resolvendo um código matemático, e aí quando eles resolvem, vão se gerando novas moedas. É um processo que gera os novos bitcoins e colocam eles em circulação. Depois de realizar um conjunto de transações com sucesso, esse minerador recebe um pouco de bitcoins, né, a recompensa dele. O minerador é recompensado com uma taxa de transação que hoje, né, pode mudar amanhã, dependendo de quando você assiste esse vídeo, é de aproximadamente $2,23 e também fica elegível para receber 6,25 bitcoins, cerca de 1,7 milhão de reais. Mas é bem difícil de se conseguir, tá? Vai achando que vai virar minerador e vai ganhar fácil assim não. Já vou avisando. Bom, o que tem por dentro da blockchain e como ela funciona? Block significa bloco e chain significa corrente. Então, blockchain é uma corrente de blocos. Só que o bloco aqui não é um bloco, né, como a gente imagina, tipo um bloco de concreto, alguma coisa assim. Na verdade, é um bloco de informações, que no caso do Bitcoin guardam informações de transações que ocorrem no sistema do blockchain. Eles são armazenados e criptografados. Conforme várias pessoas vão transferindo dinheiro na rede, as informações dessas transações vão meio que enchendo esses blocos, e quando ele fica cheio, é criado um novo bloco, cheio de informações e assim sucessivamente. Estes blocos são ligados uns aos outros, né, e formam uma corrente de blocos. Entendeu o mecanismo? Exemplo. Digamos que agora nossa colega Maria envia 10 bitcoins para Pedro utilizando a blockchain. Vamos ver o que acontece nessa transação. Dentro de cada bloco temos dados, que são informações da transação. Temos o hash do bloco e o hash do bloco anterior. Calma que eu vou explicar cada coisa. O dado que consta dentro de cada bloco, na verdade, são informações da transação feita. Como, por exemplo, que 10 bitcoins foram enviados de Maria para Pedro no dia 28 de setembro de 2022, às 14 horas.
essas informações, com o nome de quem enviou, quem recebeu e a quantidade de moedas que recebeu. Esses são os dados que ficam no bloco, ok? No bloco também temos o hash. O hash pode ser comparado a uma impressão digital que meio que carimba o bloco. Ele identifica um bloco e tudo que tem dentro dele. É como se fosse um código de barra dos produtos, sabe? Quando a pessoa com a maquininha passa ali no código de barra, já aparece o preço, o nome do produto e entre outras informações. O hash é mais ou menos isso. Bom, agora vamos nos aprofundar um pouco mais no hash, porque é bem importante essa parte, tá? O hash é uma sequência de números e letras que formam um código que é único, assim como a sua impressão digital. Quando um bloco é criado, o hash é calculado para gerar esse código, né, de vários números e letras. Isso que é a tal da criptografia. Resumidamente, o hash é um código criptográfico que serve para habilitar a segurança durante o processo das transações. Uma fórmula gera o hash, que ajuda a proteger a segurança da transação lá contra adulterações, né, hacks, enfim. Quando um bloco é criado, ocorre um cálculo de um hash para identificar esse bloco específico. Se alguma informação, por algum motivo, for alterada dentro do bloco, tipo se alguém conseguisse alterar que ao invés de 10 bitcoins que Maria enviou para Pedro, ela tem enviado para Marcos, automaticamente o hash mudaria. Então, o hash ele é muito útil quando se quer detectar alterações nas informações dentro de um bloco. E se o hash ou a impressão, né, digital de um bloco mudar, esse bloco deixa de ser o mesmo bloco. Meio que ele morre, de certa forma. Mas e aí? E as informações de Maria, né? Vão ser perdidas? Não. Se lembra que eu disse que essas informações são espalhadas em uma rede, com vários computadores, né? A rede da blockchain? Então, por mais que se um hacker tentar mudar a informação dentro de um bloco, os outros computadores da rede, ou seja, os nós da rede, contêm a informação original. São muitos computadores. Bom, aí o terceiro elemento que a gente tem dentro de um bloco é o hash do bloco anterior. E é isso que cria uma cadeia de blocos e faz com que a cadeia de blocos seja bastante segura. Por exemplo, supomos que tenhamos uma corrente de 3 blocos. Cada bloco conta com um hash e o hash do bloco anterior, né, e os dados lá. Eu vou transformar o hash aqui na tela em letras e números mais simples para facilitar a explicação. Então você vê que no terceiro bloco temos um hash, né, que é o do terceiro bloco dele mesmo, e também o hash do bloco anterior, que é do bloco 2, do segundo bloco. Aí no bloco 2 temos um hash original, que é o dele mesmo, e o hash do bloco 1. Se a gente tivesse uma cadeia aqui de, 10 blocos, o bloco 10 teria o hash dele mesmo e o hash do bloco 9. Bloco 9, o hash do bloco 9 mesmo, e do anterior, que é o bloco 8, e assim sucessivamente. O primeiro bloco não pode apontar para bloco nenhum, afinal não tinha nenhum bloco antes dele, então esse bloco é chamado de bloco Gênesis. Então vamos supor que um hacker muito desperto tente adulterar o segundo bloco. O que iria acontecer? Isso faria com que o hash desse bloco, do segundo bloco, fosse automaticamente recalculado. Isso faria com que o terceiro bloco e os demais depois dele tornassem-se inválidos, porque eles não teriam um hash válido do bloco anterior. Então mudaria tudo. Mudando um bloco fará com que todos os outros blocos fiquem inválidos. Essa função de hash é um sistema no qual você pode colocar algo dentro da função e ela te dará o hash, que é esse código grandão aí. Então assim, envolve muita matemática, tá? Que vai acontecer dentro desse bloco. Mas resumidamente, você entra com algo dentro dele, ele te retorna com algo totalmente diferente. Aí no caso da blockchain do Bitcoin, se utiliza a função de hash 256 ou SHA-256. SHA significa Secure Hash Algorithm e 256 se refere à quantidade de zeros e uns que vai resultar do outro lado. Então não importa se você vai colocar uma palavrinha apenas ou todas as palavras do dicionário, o resultado vai ser sempre 256 uns e zeros.
Os nossos computadores são inteligentes bastante e convertem esses zeros e uns em números e letras. Caso você já tenha feito qualquer curso de programação, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a linguagem de máquina, né? Que são aqueles zeros e uns, enfim. Mas de forma resumida sobre a função hash, você precisa saber de 3 coisas. Primeiro que você não consegue descobrir o que entrou dentro da função. Você precisa chutar. Por exemplo, se você entra com a letra A, ela pode te devolver um D. Se você entra com a letra A, ela pode te devolver um J. Se você entrar com AAA, ela te devolve um U. A segunda coisa que você precisa saber sobre a função hash é que se você mudar um pouquinho a entrada, mudará completamente a saída. Por exemplo, se você entra com a frase "Olá, tudo bem?", vai retornar o seguinte código. E se você entrar com a frase "Olá, tudo bem?", colocando um sinal de exclamação ao invés de um sinal de interrogação no final, a saída vai ser totalmente diferente. E isso só porque eu troquei um sinalzinho ali no final da frase. E a terceira coisa que você precisa saber é que calcular o hash leva um tempo. É claro que se for apenas um pouquinho de texto é questão de milissegundos, mas se for a encriptação de um livro inteiro ou a verificação de algumas milhões de vezes possíveis de variações para a tentativa de descobrir qual é a entrada lá no caso, isso pode ser um processo muito lento e isso consome muito poder de processamento de um computador. O que a blockchain do Bitcoin faz é adicionar números aleatórios a cada transação. Então, quando Maria lá envia 10 bitcoins para João, a informação dessa transação é criptografada com esses números e letras. Todavia, utilizar hashes não significa a prevenção total de hackers na adulteração de uma cadeia de blocos. Os computadores de hoje em dia conseguem calcular centenas de milhares de hashes por segundo. Um computador mal intencionado poderia sim adulterar a informação de um bloco e recalcular os hashes dos blocos seguintes para fazer a cadeia de bloco válida novamente. E para lidar com isso, a blockchain tem um mecanismo chamado Proof of Work, ou prova de trabalho. Proof of Work, ou prova de trabalho, é um mecanismo que retarda a criação de novos blocos. No caso do Bitcoin, demora cerca de 10 minutos para a prova de trabalho ser executada, antes que seja adicionado um novo bloco ali na corrente de blocos. Esse mecanismo dificulta a manipulação dos blocos, porque se você tentar ali adulterar um bloco, precisará executar a prova de trabalho para todos os blocos seguintes. O Satoshi se inspirou no mecanismo conhecido como Hashcash, desenvolvido pelo criptógrafo britânico Adam Back lá em 97. Se você viu o nosso vídeo sobre a história antes do Bitcoin, deve estar se lembrando. Agora, dentro de um bloco cabem mais ou menos aí umas 500 transações. Quando os computadores mineradores precisam descobrir o hash de um bloco, é preciso que esse computador trabalhe muito para isso. Fique tentando, várias senhas até encontrar a certa, provando que trabalhou bastante para encontrar a senha correta. Por isso é chamado de prova de trabalho. Então, de forma resumida, para você não esquecer, na mineração o usuário precisa provar que gastou uma determinada quantidade de energia para criar um bloco. Essa energia vem em forma de poder computacional, sendo que o computador que faz isso, como falamos, é chamado de full node, e ele é um minerador de bitcoins. A prova de trabalho, na verdade, ela serve para permitir o consenso na rede e garantir que ela fique segura. Então a gente está falando sobre um mecanismo de consenso. Veja só, se um minerador tentar invadir a própria rede, fará com que ele seja cortado de tentar adicionar novos blocos no futuro. E para conseguir atacar o sistema da blockchain, se gastaria muito dinheiro e muito poder computacional. Então, para criar uma transação fraudulenta, teria que se controlar 51% do poder da rede e custaria centenas de bilhares de dólares em hardware, o que é praticamente possível. E aí existe consenso, ou um acordo que acontece porque os mineradores transmitem os detalhes da transação quando eles vão adicionando novos blocos na rede. Quando essa transmissão é efetuada, os nodes deixam de fazer lá o que eles estão fazendo e checam 2 vezes as transações para garantir que o valor que foi transferido não foi gasto 2 vezes, evitando o tal lá do problema do gasto duplo. Então, o consenso significa que todos ali na rede tenham os mesmos registros de todas as transações.
Esses mineradores têm que competir lá, né, como eu falei, com vários outros mineradores para conseguir ganhar a recompensa em forma de Bitcoin. Essa competição, ela meio que é bem saudável porque cria fortalece esse mecanismo de acordo. Então, eles trabalham, ajudam a rede e ganham algo em troca. Só que essa prova de trabalho conta com alguns problemas. O primeiro deles é o impacto no meio ambiente. Dados recentes estimam que a mineração de Bitcoin sozinha consome 117 terawatts-hora de eletricidade por ano, cerca de 0,5% de todo o consumo de eletricidade global e um aumento de 10 vezes nos últimos 5 anos. Além disso, para se manterem economicamente competitivos, os mineradores precisam atualizar os computadores deles frequentemente, né, para colocar chips de mineração mais recentes, que gera uma quantidade bem considerável de resíduos eletrônicos. Então, estima-se que ao longo do ano, todo esse consumo de energia equivale a aproximadamente o mesmo consumo de energia da Suíça, né, de um país inteiro. E todo esse gasto de energia e resíduo eletrônico não é nada bom para o planeta, como a gente já sabe. Até algumas fazendas aí de mineração estão começando a utilizar energia solar, mas mesmo assim ainda tem muito que mudar. Fazendas de mineração, como o próprio nome já diz, né, são essas empresas gigantes com vários computadores que ficam ali só minerando bitcoins, então consomem muita energia. Então a questão da mineração de Bitcoin não é algo ecologicamente sustentável. Então tem muita crítica em cima disso. Tanto que a Ethereum ou a Cardano, por exemplo, utilizam a prova de participação, ou Proof of Stake, que não gasta tanta energia assim, mas vamos conhecer isso em outros vídeos, tá? Sobre a prova de trabalho, né, muitos fazem a analogia da prova de trabalho como uma caça ao tesouro, né? Ou um jogo de loteria. Por isso que você minera os bitcoins, como se fosse ali pro garimpo minerar ouro de verdade. Você trabalha bastante para conseguir tentar achar alguma coisa. Outro problema é que esse mercado de criptomoedas está crescendo numa velocidade gigantesca, e isso pode gerar um problema sério de escalabilidade. É importante relembrar que cada bloco possui um limite de transações dentro dele e cada bloco só pode ser minerado a cada 10 minutos, né, como a gente conversou. Isso pode fazer com que a taxa para enviar dinheiro pela prova de trabalho, né, da blockchain, acabe sendo muito alto. Às vezes muito maior do que a quantidade de dinheiro que você está tentando enviar. Supondo que você precisa enviar R$50 em bitcoins para uma pessoa, mas a taxa pode acabar sendo de R$60. Isso tende a crescer ao longo do tempo, sabe? Porque mais pessoas estão utilizando o Bitcoin. Enfim, você sempre pagará uma taxa de serviço para fazer uma transação, seja por uma exchange ou pela própria rede da blockchain. Tudo isso que a gente falou, né? A taxa que você paga a blockchain é um valor pequeno, né? A cada transação, e esse valor é usado para pagar os mineradores que deixam lá os computadores ligados, validando os blocos. Já quando você vai enviar bitcoins por uma carteira ou por uma exchange, elas cobram uma taxa também para gerar receita para elas, né, e prestar um serviço para você. Agora vamos falar um pouco sobre o halving do Bitcoin. O que é o halving? Então, o Satoshi tinha dito o seguinte: o total máximo de moedas criadas será 21 milhões e que essas moedas vão ser distribuídas conforme os computadores na rede validam as transações. Então ele criou esse evento, vamos dizer assim, chamado halving, que acontece a cada 4 anos. Esses bitcoins, que são dados como recompensas para os mineradores, são cortados pela metade. A palavra halving significa exatamente isso, cortar pela metade, vindo do verbo have, que é um termo contábil. Em 2009, quando o computador resolvia uma transação, ele ganhava 50 bitcoins. Isso até 2012. No halving de 2012, né, que foi até 2016, esse valor foi dividido pela metade, valendo 25 bitcoins. E aí no próximo halving de 2016 até 2020, esse valor foi para 12,5 bitcoins. E atualmente, né, no dia 2020, que vai até 2024, a recompensa é de 6,5 bitcoins para cada bloco resolvido. No próximo halving, o valor vai para 3,125 e assim por diante. Eu até já sei o que alguns de vocês já estão pensando. Bom,
Se um Bitcoin hoje vale mais de cento e poucos mil reais, eu tô rico, vou deixar meu computador lá minerando, eu vou ganhar várias moedas, simples assim. Só que não. Se lembra que existem milhares de outros computadores na rede? Quanto mais computadores disputam para resolver um bloco, para ganhar a tal da recompensa, mais competição existe e mais esse valor é fracionado. Resumindo, se você usar seu computador para minerar bitcoins, você só vai ganhar um pouquinho, bem pouquinho. Lembrando que existem fazendas, né, com vários computadores, coisas assim gigantescas, funcionando o dia inteiro. São as tais mineradores, né, e existem vários pelo mundo. Bom, pra gente entender melhor por que ele criou o Halving, eu falei lá no primeiro vídeo, que é a história do dinheiro. Caso você não viu, vou deixar o link para você ver. Sempre que um país, tomamos o Brasil como exemplo, precisa jogar mais dinheiro na economia, ele imprime mais notas. Se tiver muito dinheiro em circulação, o Banco Central vai imprimir menos. E aí naquele vídeo eu explico todo esse rolo de ficar imprimindo dinheiro à torta e direita, né? Porque isso causa uma coisa chamada inflação, que resumidamente faz com que o valor do seu dinheiro diminua e você perca o seu poder de compra ao longo do tempo. Ao contrário da nossa economia, onde os bancos podem ficar imprimindo dinheiro à torta e direita, com Bitcoin, como eu falei, ele tem uma quantidade limitada de 21 milhões. Todos os dias são gerados bitcoins, né, ou satoshis, que são frações de bitcoins, mas na verdade é que cada dia menos bitcoins são criados. Se o valor do bitcoin se manter o mesmo, teríamos o problema da inflação, mas com o bitcoin não acontece de forma abrupta como acontece com o real. Na verdade, a inflação do bitcoin diminui mais e mais ao passar do tempo. Teoricamente, a gente pode até dizer que o Bitcoin é deflacionário, ou seja, o contrário da inflação. Isso porque, da mesma forma que um dos motivos, né, que o banco imprime mais moedas é para substituir notas e moedas danificadas, com o Bitcoin, muitas pessoas enviam moedas para carteiras na qual não tem acesso, ou por um erro mesmo, fazendo com que essas moedas nunca vejam a luz do dia novamente. Então, já era, não tem mais com que substituir aquele Bitcoin perdido. E aí, segundo a lei da oferta e da demanda, se a demanda se mantém a mesma, mas mais Bitcoins se perdem ao longo do tempo, mais do que o total que é minerado, né? Então o preço do Bitcoin sobe. Bom, para que a gente entenda melhor o mecanismo do halving, o que acontece é que o Bitcoin não utiliza o tempo do mundo real para saber quando deve-se cortar as recompensas dos mineradores pela metade. Ele usa seus números de blocos para fazer a contagem. Eu vou explicar. Vamos imaginar como se a blockchain, né, tivesse um tipo de relógio interno no seu sistema que faz com que a cada 10 minutos um novo bloco seja criado ou minerado pelos mineradores. E você pode até se perguntar, bom, mas se existem milhares de computadores na rede minerando bitcoins, por que quanto mais computadores entrarem na rede para minerar, esse tempo não é reduzido para 5, 4, 3, 2 minutos, por exemplo? Pois é. Bom, para isso o Bitcoin... Aqui eu falo Bitcoin, mas eu tô falando da blockchain. Porque como eu tô falando de mineração de Bitcoin na blockchain, às vezes eu vou falar Bitcoin, blockchain, para explicar, mas acho que vocês já estão pegando bem. O que acontece? O Bitcoin dificulta a resolução de um bloco para garantir que seja difícil o suficiente de ser minerado sempre em 10 minutos. É como se o sistema pensasse, então você tem bastante poder de mineração agora, né? Beleza, então eu vou deixar o problema do bloco mais complexo para que se leve exatamente 10 minutos para resolver o problema dele. Então esse sistema do Bitcoin faz com que a dificuldade de se resolver um bloco fique mais fácil, né, ou mais difícil, dependendo de quantos mineradores existem na rede a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas ou a cada 2016 blocos, a rede vai mudar a sua dificuldade para que o bloco seja resolvido sempre em 10 minutos. Para ficar mais mamão com açúcar, é só você multiplicar 10 minutos, né, por 2016, que aí a gente vai ter 20.160 minutos. Então, se leva 20.160 minutos para minerar 2016 blocos. Se a gente converter 20.160 minutos, nós temos 336 horas. E se a gente dividir por 24 horas, né, por dias, a gente vai ter 14 dias ou 2 semanas.
Bom, isso é para aumentar a dificuldade. Agora, sobre o corte que é o halving, né, o corte da recompensa, o Bitcoin corta essas recompensas a cada 210 mil blocos. Assim, se usarmos o nosso tempo médio de 10 minutos para resolver um bloco, nós temos, de certa forma, esse relógio disparando a cada 4 anos. Vamos lá fazer essa conta rapidinho. Bom, se a gente pegar 210 mil blocos e multiplicar por 10 minutos, a gente vai ter um total de 2 milhões e 100 minutos, que dividido por 60 ou por 1 hora é igual a 35 mil horas. E dividido por 24 horas, né, para a gente poder formar um dia, temos 1.458 dias e uns quebrados. 1.458 dias dividido por 365 dias, ou um ano, é arredondado igual a 4 anos. Então é mais ou menos assim que funciona o relógio interno do Bitcoin, que forma o halving. Alguns investidores usam o halving como um evento para especular o preço do Bitcoin. Nos últimos halvings, né, que a gente teve, o preço do Bitcoin aumentou. Todavia, isso acontece por conta do Bitcoin estar mais na mídia e não necessariamente por conta dessa restrição, né, desse corte da recompensa. E se você é um minerador, você precisa se perguntar se ainda compensa, né, minerar Bitcoins, porque você sozinho vai estar competindo com essas empresas de mineração gigantesca, com computadores super potentes. E a última coisa que eu preciso explicar sobre o halving é o que vai acontecer quando não tiver mais o que dividir, né? Porque vai chegar o dia que essa recompensa vai ser tão dividida que não vai valer mais a pena ficar minerando bitcoins, vai zerar. Bom, eu não tenho a resposta exata. Os cronogramas de redução pela metade do Bitcoin, do halving, né, prevêem que os 10% restantes da oferta se sustentarão até fevereiro de 2140, conforme a blockchain.com. Então lá para 2140 eu faço um outro vídeo pra gente ver no que vai dar. Por isso que você precisa se inscrever no canal, tá bom? E como eu falei no começo do vídeo um pouco sobre outros usos da blockchain, eu vou falar um pouquinho sobre os planos para o futuro. Muitos acreditam que essa tecnologia vai ser algo muito usado para várias coisas, num futuro não tão distante, de maneira que você nem vai perceber que está usando, mas vai estar. Assim como a criptografia, né, que a gente usa o tempo todo nos cartões, nas senhas e tudo mais, a gente nem dá conta que estamos usando ela. Vale lembrar mais uma vez que o Bitcoin é somente uma das coisas que podem ser usadas na blockchain. Essa tecnologia é muito maior que muitos pensam. Eu vou dar alguns exemplos. Nas questões dos votos, sabe todo esse papo depois das eleições sobre adulteração nos votos? Geralmente quando um lado perde, começa todo aquele choro. Existem pessoas que acreditam mais no voto impresso do que no eletrônico e vice-versa. Bom, seja como for, já se fala em termos eleições onde os votos serão computados em uma blockchain. A blockchain criaria uma plataforma segura e descentralizada e anônima. Cada voto seria feito de forma única, sendo impossível de se falsificar ou usar a mesma chave para votar mais de uma vez. Os votos poderiam ser contados imediatamente conforme as pessoas iriam votando. Já existem aplicações sendo feitas para isso, como a Follow My Vote. Outro uso interessante da blockchain seria em um sistema anticorrupção para o governo. A blockchain conseguiria fazer com que o orçamento do governo, o tutu que o governo deveria usar, né, com a gente, seja totalmente transparente e monitorado, podendo se mapear desde a origem do dinheiro até todo o caminho que ele percorre. Podendo saber exatamente se houve um desvio, se ele foi usado indevidamente, né? Se estão superfaturando preços. No caso, se criaria uma moeda para o uso do dinheiro público. Então seria como se tudo que o governo comprasse fosse uma moeda que ficasse na blockchain e todo mundo poderia acompanhar para saber. Mais ou menos isso. Seria interessante. Outro uso interessante também é a blockchain e a biometria. Muitos projetos têm sido comentados aí sobre a utilização da blockchain com a biometria. Além de ser uma possibilidade para a questão igual do voto, né, que eu falei agora há pouco, nas eleições também querem utilizar a biometria junto da blockchain em caixas eletrônicos, segurança em viagem e alfândega. Também poder reduzir todos os seus documentos, né, colocando eles todos na blockchain.
sendo validados rapidamente ali com a sua biometria. Então você, ao invés de precisar ficar carregando muitos documentos, agora tá tudo digital também, né, no celular, ia lá só com o dedão e já teria tudo ali. Um outro uso interessante também seria utilizar históricos médicos na blockchain. As pessoas poderiam ter todo o seu histórico de saúde em um lugar só, podendo ser acessado por um médico quando preciso. A gente não está acostumado a carregar todos os nossos exames, né, e cartões de vacinação com a gente para onde a gente vai. Na verdade, é muito fácil perder esses documentos ao longo da vida. Com a blockchain, pode-se ter um registro de todo o nosso histórico médico, na qual poderia ser consultado por um médico, né, numa consulta, ou, enfim, qualquer razão que precise saber ali sobre a sua saúde. E aí esses registros médicos poderiam ser compartilhados com outras clínicas e outros médicos. Todas as cirurgias que você fez, seus exames, as alergias que você tem, informações sobre a sua saúde, dietas, enfim, tudo em um só lugar e totalmente seguro. Esses dados seriam guardados na blockchain sem a possibilidade de identificar quem é o paciente. No caso, o paciente, somente ele, ou talvez alguém da família, né, poderia conceder permissão para um médico ter acesso às informações dele de forma temporária e por um motivo específico. Óbvio que iriam, enfim, né, criar plataformas com essa modalidade para ficar bem organizado. Bom, essas são algumas das promessas aí da blockchain, mas tem várias outras coisas em andamento, muitas empresas surgindo, por isso que é muito importante a gente entender sobre essa tecnologia, até se você é uma pessoa que tem interesse em trabalhar mais nesse meio, muita coisa ainda vai surgir daqui para frente. Então, se ficou faltando algo nesse vídeo, ou se você identificou algum erro, gostaria de fazer algum comentário, acrescentar algo, por favor, fique, né, à vontade para comentar e ajudar a comunidade para a gente aprendermos juntos, tá bom? Espero que o vídeo tenha ficado legal, embora isso aqui ficou bem longo, mas eu quis fazer de forma simples, não dá para fazer um vídeo curtinho. Todo vídeo que eu curti, a maioria das pessoas ficam com muitas dúvidas. Então não esqueça de seguir o canal, curtir para ajudar no crescimento e acompanhar os próximos vídeos para aprender tudo sobre criptomoedas da forma mais fácil e descomplicada possível, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo.